Estamos aí levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. O 4 agora. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pedras, tendo na mão um cálice de ouro, transbordando de abominações e com as imundícias da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Acho que é. Não é? Acabou? Acho que acabou, até o 6. Eu ia deixar ler porque já começou, né? Mas até o 6. Irmãos, essa aula de hoje, ela vai dar início a esse trimestre, né? Que é algo muito atual para os dias de hoje, né? E eu costumo assim, quando vai dar a abertura de cada trimestre, né? De usar observar o desenho que tem na capa. Porque não é à toa que o comentarista ele vai se esforçar para ver qual desenho que vai colocar, que tem a ver com o tema da revista, né? E eu, observando, quem quiser me ajudar aí já para nós ganhar tempo, porque eu estou vendo que as horas já passaram, abri a Bíblia no livro de Mateus 5, 14, 15, 16. Nós lemos 3 versículos e depois aí João 8, 12. Eu vou ler um versículo e nós vai dar continuidade só para nós falar rapidamente sobre a capa, porque tem muita coisa a falar, mas eu vou resumir bem, deixar os irmãos à vontade também para poder falar também. Quem achou aí Mateus 5, 14, 15, 16, 13, só para nós ter uma noção, uma questão da capa. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Glória a Deus. Então essa capa, da nossa revista, ela mostra um farol, que é um sinal luminoso que é colocado nos mares e em ilhas, né, para orientações aos navegantes, né, para que eles não se percam, que é um farol que é uma luz que ilumina, que eles impede a perda do sentido e a direção aonde eles precisam chegar no seu destino, né? Então não é à toa que o comentarista colocou essa foto desse farol que fica nos mares, né? Em algumas ilhas, né? Para a questão de orientar os navegantes para que eles não se percam, né? E eles cheguem no destino certo. Então o próprio Jesus, ele mesmo falou, como nós acabamos de ler aí, ele falou que Jesus disse: a igreja é a luz do mundo, né? A igreja é a luz do mundo, como está também João 8,12, quem achar e ler. Não, acho que eu estou aqui já no gatilho. João 8,12, pode ler João 8,12 aí, quem achar. Nós vemos que tem sentido a questão de ele colocar. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, nem terá a luz da vida. Glória a Deus, né? Mas terá a luz da vida. Glória a Deus. E aqui para finalizar essa parte da capa, e aqui em Filipenses capítulo 2, verso 15, o apóstolo Paulo nos traz muito bem sobre Mateus 5, como nós acabamos de ler, e baseado no ensinamento de Jesus, né? Ele fala: para que sejais irrepreensível e sincero, filhos de Deus, inculpáveis inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro
no mundo. Então nós aqui ele nos chama, que nós chamamos astro do mundo. Então nós fomos chamados para ser luz, nós somos uma igreja para poder nós ir aonde há trevas, para poder as pessoas serem iluminadas através de nós, com a palavra, com o ensinamento. E aqui o apóstolo Paulo deixa claro, muito lindo como ele fala, né? Ele trata nós como astro nesse mundo. Né? Vamos chamar para resplandecer a luz de Jesus no mundo onde há trevas. Então, só esse comentário rapidamente aqui da capa, né? Que tem um sentido a capa, né? A capa. E nós, para dar continuidade, vamos para a introdução, né? Introdução. Já que trouxe uma revista, não vou ler tudo, não vou ler tudo. Se eu for ler tudo aqui, eu não vou ter tempo para nada, né? Mas vamos ler a introdução para dar início a explanação da aula, né? A introdução nos fala: Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Está aí Apocalipse 1. Capítulo 1, verso 1, parte A, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1 também, na parte B, por ser natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Por isso convém esclarecer que nessa lição não se pretende identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global em que vivemos. Então essa é a nossa introdução. O comentarista traz aqui um comentário também, que ele fala a uma grande questão da introdução, a uma grande organização que faz oposição ao cristianismo bíblico. Essa oposição se desenvolve em escala religiosa, política, econômica e cultural. Diante desse quadro, cabe à igreja usar de quais armas para continuar a sua marcha no mundo até a volta de Jesus. Fica à vontade, se quiser fazer um comentário, comentar alguma coisa, pode comentar. Fica à vontade, tá bom? Fica à vontade, só parar, dar um sinalzinho, né? Não, eu achei aqui a revista para abrir no Google, eu mandei o link no grupo da Vila Gomes. Aí se vocês quiserem tentar abrir aí, ó, a lição de hoje, tá aí o link, tá bom? Pra quem não tem. Tá bom. Obrigado, hein? Facilita a nossa vida. Tá. Eu quis fazer isso aí, mas eu não vou fazer no grupo, né? Na internet é para isso. Eu quero a revista em mãos, porque é algo que nós se aprofunda mais, estuda, busca, né? Eu prefiro a revista Em mãos. Não, quando tem, quebra galho. Na situação eu quebra galho, né? Quebra galho. Eu achava que o material ia estar aqui, entendeu? Como eu já falei, depois eu falo, né? E sobre os pontos que nós vamos estudar sobre a questão do significado da Babilônia, né? E também o espírito da Babilônia. E o espírito da Babilônia, e também algo assim que eu posso até fazer uma pergunta, né? Questão se todos vocês têm plena consciência da opressão que está se formando no mundo contra o cristianismo bíblico. Eu creio que todos estão conscientes sobre, né, o que está acontecendo hoje no mundo, né? Não estou falando assim de questão nem de esquerda, nem de direita, nem de questão em geral. Não é só de política, né? Então, nas revistas já dá respaldo, né? Dá respaldo. Política. Isso. Né? Queira ou não. É o que a gente está vendo, né? É o que está vendo hoje. Então, maiores opressão, eu acho. Dos últimos dias, dos últimos tempos. Essa situação que a gente está vendo aí. Isso. O poder político envolver de tal forma. Isso. E fica claro a questão desse espírito da Babilônia. Ele é um poder político, religioso, econômico, e todo esse sistema, ele é um sistema que ele foi implantado lá começa, para nós dar uma volta um pouquinho na Bíblia, para até voltar um pouco, nós observamos que lá em Gênesis, capítulo... Começa por Caim e Abel, o primeiro homem e a primeira mulher, que já começaram a se rebelar contra Deus a partir do momento que eles pecaram.
Então já começaram Adão e Eva, já é um ato de pecar, de já se rebelar contra Deus, de não obedecer o Criador, né? O próprio Deus que visitava eles, eles começaram ali. E dali foi indo até chegar na época de Noé. Pode ver que em Gênesis 6, se nós observar Gênesis 6 aqui rapidamente, Gênesis 6 aqui, para nós dar início aqui, Gênesis 6, quem achar aí, não, vou pegar aqui, rapidamente aqui, né? Gênesis 6, capítulo 6, quem achar pode ler. Já eu vou falar aqui os versículos, que eu vou ler 3 versículos só. Bom, Gênesis capítulo 6, o título já fala corrupção geral do gênero humano. E hoje, o que nós estamos vendo caminhando hoje? É para uma corrupção geral mesmo. Geral mesmo. Observamos que o verso 1 do capítulo 6 de Gênesis, ele fala: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram os filhos, e vai o verso 2, e viram filhos e tal. Não vou ler essa parte. E o verso 5 fala, né? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicaram sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, continuamente até hoje, e está continuando e vai continuar, até a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. E observamos que o verso 11, ele fala, o verso 13 fala, o verso 11 fala: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Então nós vemos que começou dos filhos de Adão e Eva, Caim matou Abel, e foi indo até a época de Noé, e foi indo até chegar nós hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aí. Só que nós vemos que no meio dessa geração perversa, mal, violenta, pessoal já se rebelaram contra Deus, rebeldia contra o próprio Criador, contra o próprio Deus. Mas no meio dessa geração tinha Noé, no verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então que o Senhor venha achar graça a nós também, que podemos fazer a diferença, como nós estamos fazendo, no meio dessa geração perversa. A gente está vendo que é um meio diabólico. Tudo contribui para tudo preparado, se preparando, já preparado há muito tempo para a grande tribulação, que é a ordem mundial, que envolve um poder político, religioso, como eu creio que todos sabem aqui, que a ordem mundial, eles já lutam desde 1980, se eu não me engano, 1980 já vem os preparatórios, já tudo preparando o cenário do anticristo e para o governo que vai governar o mundo depois do arrebatamento da igreja. Ele já vem preparado. Em 2014, eu já vou falar algo aqui sobre o que eu estava falando aqui. Em 2014, eu fiz umas pesquisas, 2014, coisas que muitos não têm muita consciência. Em 2014, eu estava fazendo umas pesquisas, talvez um colega de trabalho, ele passou umas coisas para mim que eu jamais imaginaria, ele era evangélico, um poteiro. Ele falou de um DVD que fala Prepares, DVD Prepares, chama DVD Prepares. O DVD chama DVD Prepares. Se colocar no YouTube vai achar. Que ele fala sobre as coisas diabólicas. É coisa terrível que você vê. Tudo uma preparação para as pessoas se acostumando com certas coisas que é a rebeldia contra Deus, que é o que nós vemos hoje. E tem outro sistema também que chama Illuminati, que comanda o mundo. É uma seita de Satanás, isso aí. E tem outro negócio também que ninguém sabe a real, se alguns fake news talvez exista, mas pesquisar você vai achar, que fala também sobre campo de concentração da FEMA, milhares de caixões. É algo esquisito. Tudo faz parte do anticristo, da grande tribulação, após o arrebatamento da igreja. É uns caixões esquisitos que cabe 2 pessoas, 5 pessoas naqueles caixões. Ninguém sabe o que eles vão fazer com isso. Nos Estados Unidos, um local, é um local que é separado como se fosse um campo de concentração, como se fosse um local que é vigiado 24 horas por policiais, preparado. Ninguém pode se aproximar daquele local. Ninguém sabe o que tem ali dentro, entendeu? Mas é algo que, se você pesquisar, você vai achar. E outra coisa que nós sabemos também, que é o que nós se vê hoje: poder político,
muitos avarentes, arrogantes, pessoas que são como o jovem rico, né? O coração está na riqueza. Então nós observamos que hoje tem muitos jovens, muitas pessoas. Eu tenho mais de 10 amigos meus que infelizmente já cheguei a evangelizar eles, falar com eles, estudar a palavra, tudo com eles, mas infelizmente por causa da riqueza, do poder, de querer ser rico, isso e aquilo e tal, inveja, como Asaf teve inveja dos ricos, quase se desviou. Então muitos que não chegaram nem a entregar a vida para Jesus, já continuaram na mente diabólica por riqueza. Então eles procuraram o quê? Vocês têm ideia? Qual a religião? A maçonaria. A maçonaria é o que mais promete, né? Maçonaria é focada em riquezas e trabalha na mente das pessoas. Na mente das pessoas, que não tem que ser pobre, não tem que ser miserável. Se o outro conquistou, tem que conquistar também. Essa é a mente da maçonaria. Infelizmente. Irmão Antônio, na verdade é o seguinte, né? Nós estamos, qualquer jeito, estamos muito ferrados com essa misericórdia de Deus. Porque o que acontece, né? A gente vê que está tudo exterminando, tudo se acabando. Né? Igual a corrupção dos juízes. Cara, isso é muito grave. Grave. Muito grave para uma nação, muito grave para o país. No momento que você vê a corrupção em cima de alguém que tem que ser guardião da lei. Isso é coisa. Troca de valores, né? Entendeu? É muito grave isso aí. As pessoas despertaram o peso que tem isso aí. É Gravíssimo. E olha, o peso de você ser injustiçado. E isso aí, aos poucos, vai alcançar grandes líderes espirituais, vai alcançar pastores, vai alcançar pais de família. A gente não despertou nossa mente o que está acontecendo. Né? Então, olhando isso aí, um paralelo com a palavra de Deus, tudo isso é o espírito de Babilônia. Eu vou comentar rapidinho o que o irmão falou. Pode falar, irmão. Então, irmão, estava lendo aqui em Gênesis, a Torre de Babel. Isso. Tem muito interesse em isso, eu vou comentar sobre isso aí. Né? Isso. Sobre a Torre de Babel. Ela era já para o meio político do futuro. Isso. A Torre de Babel, esse começo em Gênesis. Isso. Começo da história da Torre de Babel. Isso. E para o futuro hoje. Isso. Já hoje. Isso. Isso, aí irmão falou bem colocado, que eu vou dar continuidade para você. Tá bom? Sim, como o irmão Marion falou ali, e uma coisa, nós podemos observar que cada vez que está passando o tempo, nós evangélicos, nós que defendemos a verdade, nós que temos a nossa Bíblia como um manual para nós prosseguir até chegar à glória, que é um arrebatamento da igreja, pode ver que cada vez que vai passando, nós cristãos evangélicos, nós vamos perdendo espaço. Como o irmão Marion falou, nós vamos perdendo espaço. Pode ver que eles estão de todas as maneiras, esse espírito de Babilônia, eles estão limitando o nosso espaço. E enquanto tiver esse sistema conseguindo fazer injustiça, como o irmão Marion falou, e fazendo aquilo que vai contra a palavra e contra o Criador, contra Deus, essa rebeldia, cada vez nós vamos perdendo espaço. Vamos perdendo espaço. Não, nós vamos perdendo espaço, porque é como se fosse, dá um exemplo, é como se fosse que nós, é como se nós tivesse, um exemplo, tivesse num ringue, né, no ringue aquele negócio de luta, né, de luta, e eles estivessem jogando nós para as cordas, né, até uma hora ele conseguia, dá para jogar uns desses para o outro lado, né? Algo semelhante assim, entendeu? Então fica apertando, o espaço vai diminuindo para nós que somos verdadeiros, nós que somos luz no mundo, nós que estamos com a verdade, porque pode ver que muito sentido está acontecendo hoje, nesse espírito de Babilônia, a verdade, em alguns espaços no meio do poder político religioso, a mentira está conseguindo ser verdade, e a verdade está como se fosse mentira, né? Isso está acontecendo hoje. Inversão de valores. É interessante isso aí que
quando você tem menos espaço dentro da Bíblia Sagrada, quando você tem menos espaço, você tem mais poder. Isso. As pessoas acham que você perdeu. As pessoas acham Isso, que isso. você acabou, a igreja acabou. A igreja acabou. Eles saíam pela rua e não via mais ninguém quando Jesus estava na cruz. Isso. Não via as pessoas, Aham. os crentes. Antes de Jesus ressuscitar, eles passavam pela rua e festejavam, porque não achava cristão. Isso. Não achavam cristão na rua. Só que os cristãos estavam orando. Eles estavam dentro de uma casa orando. Orando, E isso. ficaram reunidos. A reunião e a união do crente, da igreja, é que deu poder para eles. Quando eles foram lá no sepulcro viram que Jesus já tinha ressuscitado, o que aconteceu com eles? Começaram a sair e pregar o evangelho. Só que daí veio naquela mesma época que estava tudo se aprontando contra a igreja, os discípulos estavam reunidos lá. Isso. Estavam reunidos e quando eles fizeram aquela maior festa lá em blasfemando contra Jesus, que fala lá no dia de Pentecostes, eles estavam blasfemando contra Jesus. Isso. A festa era mundana. Não é dizer assim, não, que aquela festa era uma festa que Gianniano fazia, mas era uma festa mundana. E o mundo inteiro estava lá, todas as nações estavam livres. Aí o poder veio na igreja, não foi no povo que estava festando. Veio lá e começou com Pedro. Quando Pedro pregou pela primeira vez, não coube mais gente na igreja. Glória a Deus, verdade. Não teve mais igreja que suportava o povo ali dentro. Já começou aquela multidão. Mas e quando andava com Jesus aquela multidão, o que eles queriam? Eles queriam apenas comer, beber, ser curado, ser liberto, só milagre. Mas queria só as bênçãos. Quando falou sobre a salvação, ela começou, eles recuaram, só que ficou uns. Na igreja também é a mesma coisa hoje, exatamente hoje. Hoje tem muitas pessoas aí que acham que estão ganhando. Isso, verdade. Estando na confissão, estando na Babilônia, estando fazendo o que tem lá. Só que Daniel mostrou um exemplo. Você saiu da Babilônia, você está na Babilônia, ou você saiu do Egito, ou está no Egito. Daniel e José deixam grandes exemplos, né? Estou na Babilônia, mas não vou. Mas não pertence aqui. José, estou no Egito, né? Mas minha terra não é aqui. Aqui eu não vou nesse balão. E aí, para poder, eu estou vendo que a hora ali está voando, e eu que tenho uns pontos muito interessantes, que eu não quero deixar, mas eu vou correr. E nós observamos que indo para o tópico 1, o tópico 1, eu vou falar até realmente, eu estava estudando sobre a questão que a irmã, esqueci o nome da irmã? Denilda. A irmã Denilda comentou aí, né? Eu tenho uns pontos aqui que eu quero falar realmente sobre isso aí, que é onde deu início mesmo, foi lá na Torre de Babel mesmo. E aí nós observamos que o primeiro tópico, vamos pular para o primeiro tópico, porque se eu for ficar parado aqui, o primeiro tópico é Babilônia e seus significados. E o subtópico fala sobre, o tópico 1, o subtópico 1 fala a grande prostituta. Eu vou pegar só um resuminho de cada tópico, não vou ler porque não vai dar tempo. Então vou pegar só um resuminho onde eu marquei, né? Aí nos fala de parte aqui do subtópico 1, do tópico 1 fala, no texto bíblico destaca de 3 termos gregos que fala sobre eu não sei muito essa parte de grego, né? Meu português não sabe direito, eu vou ler como eu entendi aqui. Aí fala, em gregos fala porne, né? Isso, né? Isso. Que é o primeiro parte que fala prostituta, né? E o outro fala porneu, né? Que é prostituir-se, né? E o outro fala porneia, né? Porneia, né? Que é prostituição. Então é algo... E tem muitos nomes. Se for olhar, tem muitos nomes que é dado a questão do significado de Babilônia. Tem muita coisa. Se for falar, meu Deus do céu, é um montão. Estava pesquisando, analisando. Então, na mesma mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Tudo aquilo que se faz contra Deus é como se fosse uma traição
fosse uma prostituição que vai contra o próprio Espírito de Deus, que nós vai para o lado que é rebelião contra Deus, né? Se rebelar contra Deus. E a outra parte aqui desse subtópico 1 fala: assim a prostituta é identificada com uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia, que está lá em Apocalipse 14, né? 8, verso 17 a 5, está nessa parte aqui. Então essa parte, rapidamente, eu vou ler só esses pontos para poder eu comentar. Aí algo interessante é que a própria comentarista responde. E o subtópico 2, ele fala a mulher e a besta escarlata. Então eu vou só falar sobre a questão da besta escarlata. Ela se veste de púrpura e de escarlata. O que quer dizer que significa? Reinado e luxo. Então é só observar, reinado de luxo. E quando nós vemos hoje tudo que envolve o espírito de Babilônia, é o luxo. É como eu vi um comentário esses dias aí, que aquele, eu acho que não sei se é Liceu do Rio de Janeiro, acho que é ele lá, um dos mais corruptos lá, ele era viciado em roubar. Ele não precisava roubar mais. Ele não precisava mais, eu acho que é ele, se eu não me engano, lá do Rio de Janeiro. Ele queria tanto o luxo, tanto dinheiro, tanto poder e dinheiro, mais dinheiro para ter luxo quanto para ele, que ele não conseguia parar de roubar, de desviar dinheiro, de ser corrupto, porque ele não era que ele precisava, não era que a família precisava, é porque ele se viciou. Ele fala que ele era viciado, ele se viciou em roubar. Olha que coisa, não roubar com a mão armada, como ele fala, não, roubar dinheiro público, ele ficou viciado, sem precisão, sem necessidade, e tudo envolve o quê? O luxo. Nós vemos que quanto hoje, que hoje eles tiram da educação, tira dos hospitais e da segurança, para poder se favorecer para eles mesmos. Quem já viu que país é esse que esse poder, esse espírito maligno, que eles mesmos podem fazer o que eles querem, eles podem aumentar a salário deles, fazer tudo isso. Eu não quero envolver negócio de política, né? Mas nós vemos o que está acontecendo. Tudo hoje mostra que é o espírito de Babilônia, que é preparação para o anticristo, porque o anticristo, quando ele for governar o mundo, que eu ia falar sobre a ordem mundial, eu estava comentando aqui rapidinho a ordem mundial, eu falei sobre maçonaria, né? E também existe outro projeto também, NASA. Quem já ouviu falar na NASA? NASA fez um projeto de nome Bubble, chamado Raio Azul, que veio para acabar com as religiões, esta atual, para ser uma só religião, que é uma ordem mundial, que ocorre já há muito tempo essa preparação. Então esse negócio dessa NASA, eles vai em muitos países, por exemplo, aqui no Brasil, se o país é mais cristão, eles vão colocar lá como apareceu no céu, Jesus que apareceu no céu, ou alguma coisa semelhante, né? Se é no país que é budista, o Buda, se é outro local que outros deuses que eles servem lá, como na Índia, lá nesse país lá, é um elefante, é uma vaca, e por aí vai. Então cada eles vão conseguir com esse sistema, eles fazem aparecer, e as pessoas acham que aquilo é real. Então tudo isso é algo como o jovem costuma falar, sinistro, né? Sinistro. Mas uma coisa é que tudo que fazem como fala, eles não conseguem chegar no total deles. Não. Porque tudo é esclarecido. Uhum. Hoje você consegue, você não, nem eu. Nem mas nós. Lá passou lá na festa junina lá a festa junina é a maior do mundo aqui no Paraíba, parece. Pernambuco, Bahia, Paraíba, por aí. Então, passou lá e eles têm fizeram agora, dessa vez agora, eles colocam a imagem que vocês fizeram no ar, assim, como se estivesse no céu. Isso. Como se estivesse no céu, hoje então. No espaço. Como se estivesse vindo da rua. Isso, pronto.
morreram já. Aparece lá, aparece. Você assiste o show do artista. Então. Isso. E eu vou falar algo para vocês aí, se vocês estão cientes, que é algo que eu descobri esses dias, que é misericórdia. Por quê? Ó, Jesus vai aparecer. Olha se o inimigo Jesus vai aparecer nas nuvens para todo o olho verá. Eles querem fazer igual com as outras religiões. Porque o anticristo ele já sabe. Ele já sabe. Então ele está fazendo isso por quê? Porque quando aparecer uma coisa que é de Deus, quem vai conhecer é só a igreja. Só a igreja, sim. Os outros vão achar que são aquelas imagens que estão. Vai confundir. Não vai explicar. Vai sair a imagem. Vai sair a imagem literal, né? Estátua, dos negócios, né? Uma santa, um santo, né? E vai estar no céu. Até Deus tem que quem vai ver Jesus quando ele vir para arrebatar a igreja? É só a igreja. É só a igreja. Vai ser arrebatado os que morreram em Cristo. Né? O que morreram em Cristo vai ser arrebatado. Os outros vão continuar lá. Não é primeiro. Não. Não vai ser primeiro que a igreja. Não vai ser arrebatado primeiro que a igreja. Aí vai Tessalonicenses que os que morreram em Cristo vão ser arrebatados primeiro. Por quê? Porque os outros que não morreram em Cristo não vão ser arrebatados. Isso mesmo. Vai ser por último dia. E vão encontrar com a igreja. E juntos com a igreja vão encontrar com Cristo. É junto. E eu complemento não aí. Vai ser primeiro. Então, muitos pregam assim que vai ser primeiro do que a igreja. Não é primeiro que a igreja, é junto com a igreja. Eu vejo como é lindo. Quando tiver lá, mesmo que você visse Jesus, eles não iriam acreditar porque está acontecendo. Então, todo olho verá. Tudo isso é. Vai ter esses hologramas. E tudo isso é preparado. Tudo isso é preparado por esse sistema. E pode ver que tudo isso é preparado por esse sistema, que é o espírito de Babilônia, que é a preparação para tudo isso, para as pessoas que não têm esse conhecimento da palavra de Deus, eles vão se enganar facilmente. E como eu me lembrei de algo aqui que o irmão Ademir falou, né? Como é lindo, né? Que nesse sistema religioso, diabólico, satânico, né? O que nós precisamos é estar todo mundo unido na mesma fé, no mesmo pensamento, no mesmo segmento. Não cair para outros lados que faz parte do sistema. E pode ver que essa união é necessária, principalmente agora, nos dias de hoje. Porque se for um falar, não, eu prefiro essas coisas modernas, eu prefiro fazer isso, porque é melhor assim, porque é coisa antiga, é coisa passada, não, mas as coisas que vêm lá do livro de Gênesis, de ensinamento, grande parte, ou maioria, nesse sentido, é para nós hoje. O que foi ensinado no Velho Testamento é para nós hoje. O que foi ensinado na época de João Batista, depois de Jesus, é para nós hoje. E o que foi ensinado depois pelos discípulos, depois por último, o apóstolo Paulo, é para nós hoje. Tem coisa não, que é cultura daquela época. Tem coisas que foi costume daquela época. Mas só que as coisas que são para nós hoje, ela vai permanecer para nós hoje até a volta de Jesus, até o arrebatamento da igreja. Mas o que acontece hoje, nesse mundo que nós estamos vendo hoje, de pessoas hoje que querem as coisas modernas, querem as coisas diferentes, quer fazer algo diferente, não, isso é coisa de quadrado, é coisa antiga, isso aquilo e tal, é onde vão cair nesse sistema, que é o espírito de Babilônia. Uma coisa que eu não falei de união, né? Eu achei lindo como o irmão Ademir falando, me fez algo no meu coração. Pode ver como é lindo, até nesse momento, dos últimos segundos da gente aqui na terra, antes do arrebatamento, pode ver que poderia ser ressuscitado os mortos, né? Os que dormiram no Senhor, né? Se encontrar com Jesus e já para a glória, né? Mas não, vão esperar nós, né? Vão esperar nós, estamos vivos, para se encontrar junto com eles e subir todo mundo junto. Até aí mostra o último segundo de união de nós como igreja, como verdadeiros, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus, né? Na hora ali, que a hora eu vou. Sim, só rapidamente aqui. Se você tivesse caído, eu vou falar rapidamente uns pontos aqui. Então eu falei sobre a questão desse que fala da escarlata, né? Que significa reinado e luxo, né? E também tem a outra parte que fala também sobre a questão ela também adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, que significa materialismo e poder econômico. Então pode ver que é atual mesmo para o dia de hoje, né? Pode ver que essa besta não é isso?
a besta, não é isso? Deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui. É isso mesmo, é isso mesmo, a mulher e a besta escarlate. E há outro ponto aqui que eu coloquei aqui, e também fala também a questão também da a fera na qual a mulher está montada, é a besta que saiu do mar. Está em Apocalipse 13:1, né? Tratas, aqui já começa a entrar a parte mais interessante do assunto de hoje, né? Aí começa a entrar, tratas do anticristo. Então é a fera na qual a mulher está montada, é a besta que saiu do mar, que trata do anticristo, que é pelo poder de Satanás, faz oposição a Jesus. Fala em 2 Tessalonicenses, não vamos ler porque não vai ter tempo, né? Então aí mais um outro ponto que eu marquei aqui, fala também sobre as suas 7 cabeças. 7 cabeças e 10 chifres. 10 chifres. O que quer dizer isso aí? Simboliza os poderes do mundo e a sua força política, a união entre cavaleiro, mulher, e a montaria besta, simboliza a nefasta força dos sistemas religioso, econômico e político do espírito de quem? Espírito da Babilônia. Então essa parte aqui que eu vou fazer um comentário sobre esse espírito de Babilônia. Então esse ponto, eu vou finalizar o top 3, estou vendo que a hora está passando ali, e faço um comentário. E o top 3, o subtop 3 fala mistério, a grande Babilônia. A grande Babilônia. Então eu marquei aqui que fala, mais para frente aqui no subtop, que fala o termo mistério, indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Entendeu o que é simbólico, né? Geográfico é mais simbólico. Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Olha isso. Olha isso que o tempo que já está vivendo. E pode ver, eu vou até repetir aqui. Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17:5, parte B. Ela é a mentora de toda rebelião contra Deus e consequente depravação da sociedade. Babilônia é a responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus. Apocalipse, não conheceram a história, né? 17:6, parte A. Simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global, deliberadamente anticristão. Então, vai ver como é esse espírito da Babilônia. E hoje, o que nós se vê hoje? Quantas coisas está... É muito atual essa revista, muito atual mesmo. Nós não tivemos um estudo aí assim ainda, né, irmão? Eu me lembro. Não, muito atual. Já teve um pouco assim semelhante, mas bem profundo assim, eu não lembro também não. Eu faço parte da EBD desde 2013, tem 10 anos, né? Mas nesse tempo meu, e mesmo as revistas antigas, que eu tenho desde 2000, eu tenho as revistas, desde 2000 eu ganhei um presente de uma aluna, né? E eu acompanho, não tem profundo igual hoje, tão atual igual hoje. E o que nós estamos vendo hoje no poder político. Tem uma coisa nesse estudo aí, a gente observa assim que tinha que ser um tipo de seminário, pelo menos 4, 5 horas de palestrando em cima desse tema. Não, é muita coisa. O alvo de Jesus, diante de Cristo, poder político, religioso e tal. Muito bom. É muita coisa mesmo. Mas essa aula, se eu fosse pegar todos os pontos dessa aula, qualquer professor, tem que ser dobrar o tempo da aula. Preparação para a Babilônia, ainda não é Babilônia. Aqui nós estamos numa preparação para a Babilônia. Babilônia ela era global, ela mandava global. Isso. Hoje ainda não. Ainda não. Só depois do acabamento. Tem uma preparação para a Babilônia, ou seja, tem uma preparação para colocar uma ali que seria babilônico, ou seja, um governo único que é o anticristo. O que eles fazem? Essa global
quer dizer, eles estão colocando, estão defendendo, cada um defendendo o seu país, mas estão querendo se juntar para conseguir jogar uma Babilônia. Isso. Mas sobre a perseguição da igreja, ela continua. Ela continua, porque eles têm que afastar o cristão. Foi desde o início, no final até para fazer uma religião única. Religião única, uma moeda única, uma religião única, uma moeda única, uma polícia só, um governo só. Esse é o que vai acontecer quando acontecer o arrebatamento da igreja. Então vai ser isso. Então fala sobre o arrebatamento, né? Quando a gente falou aqui sobre que vai ser junto, às vezes a pessoa fica meio, porque é um pouquinho complicado de entender. Mas em Tessalonicenses, no 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a seguir, diz assim, ó: não quero, porém, os irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Isso. Para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Quem são os demais? Que não têm esperança. Eles são fora da presença de Deus. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem em Cristo, ou seja, Deus os tornará a trazer com Ele, dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, não somos antes, porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, porque está falando aqui de quem morreu em Cristo e quem não morreu em Cristo. Sim. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Juntamente com eles. Então, os vivos em Cristo vai ser arrebatado com Cristo no mesmo momento que for arrebatado os que dormem em Cristo. A igreja vai subir juntas. Verdade, glória a Deus. E aí, sobre a questão, para nós caminhar um pouquinho, tu vendo que a hora está voando. Eu vou fazer um comentário rapidamente aqui para nós encerrar esse espiritual. Estou vendo ali que eu não quero. Eu tenho dois assuntos muito interessantes que eu não quero deixar de passar, né? Observamos que o subtítulo da nossa lição, que fala a igreja diante do espírito da Babilônia, né? O subtítulo fala, né, o espírito da Babilônia, né? E a irmã falou um comentário já, a irmã já deu uma adianta aí, a irmã, eu sou bem decorado, não. A irmã Renilda? Denilda. Tá. A Denilda, vou lembrar. A Nilda, então fica mais fácil. E observamos que também aqui também fala também a igreja, né, a igreja de Cristo e o espírito do mal, né? Como fala, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então esse espírito da Babilônia, o subtítulo como fala sobre o espírito da Babilônia, da nossa lição, que é esse espírito da Babilônia? Que Babilônia é um dos nomes, que é a Babilônia, a Bíblia, na verdade, é um espírito da Babilônia, o que a Bíblia, um dos nomes que a Bíblia coloca para esse mundo, né? Esse mundo, no caso, né? Que a Bíblia dá esse nome desse espírito da Babilônia, né? Então, porque foi, se não observar lá em Apocalipse, quem acha Apocalipse para dar oportunidade? Apocalipse 18:2. Viu, irmão? Então é uma comparação com a Babilônia ao mundo de hoje. Isso. Esse assunto eu vou chegar nessa parte aí, como a irmã comentou, e eu vou acrescentar uma parte que eu estava estudando. Apocalipse 18:2. Apocalipse 18:2. Só para que fala sobre esse. Fortemente com grande voz dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada dos demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiada. Você vê o que a Bíblia fala sobre. E aí, continuando sobre esse espírito da Babilônia, porque foi em Babilônia quando ainda se chamava Babel, como a irmã falou, Babel. Então começou lá. Quando chamava Babel, que se teve a organização da rebelião contra Deus, que a rebelião contra Deus no primeiro casal que pecou, como eu falei no início, que foi Adão e Eva. Então começou
o pecado ali. Começou o pecado ali, como foi também para essa questão de Babel. Então começou a rebelião, deixa eu ver aqui, isso, a rebelião contra Deus no primeiro casal que pecou, e continuou até Noé, como eu falei no início, lá em Gênesis, como nós acabou de ler sobre essa questão, voltando aqui quando eu estava, né? Porque foi em Babilônia, quando ainda se chamava Babel, que se teve a organização da rebelião contra Deus. Veja que a rebelião contra Deus no primeiro casal, como eu já falei, que pecou, né? E continua até Noé, essa geração, como eu já falei no começo, que foi toda destruída, como você sabe, com o dilúvio lá. Aí observamos que nós indo mais para frente, os descendentes de Noé, lá em Gênesis 10, capítulo 8, 9, 10, não vou ler mais que não dá mais tempo, não pedi para ler também, lá em Gênesis, que fala sobre a questão, eles se rebelaram contra Deus, e que Deus tinha mandado eles povoar a terra. Só que o que fizeram? Não quiseram sair. Então eles ficaram nesse local onde se rebelaram contra Deus, que foi a Torre de Babel, que foi onde começou a Babilônia. Começou esse espírito de Babilônia. Então o que aconteceu nessa questão aí? Levou o povo, aí liderado por uma pessoa que nós costumamos falar muito pouco, no caso eu, né? A terra não quiseram sair, e era liderado por aquele Nimrod. E levou o povo. Isso. Que até se quem achar aqui pode ler para mim. Eu vou ler aqui, tá facinho aqui para mim aqui, tá aqui. Isso, Nimrod aqui, pronto. Aí Nimrod, esse Nimrod ele era aqui no verso 8, Gênesis capítulo 10, verso 8. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E a parte A do verso 10 fala: e príncipe do seu reino foi Babel. E continuando, esse Nimrod, Nimrod levou o povo a se rebelar contra Deus. E a prova dessa rebeldia contra Deus foi a construção da Torre de Babel, como a irmã comentou, a Torre de Babel. Então em Babilônia sempre foi esse sistema de rebeldia contra Deus, no questão de político, religioso, econômico, social, sempre contra Deus, se rebelou contra Deus em Babel, foi espalhada por Deus, e Deus confundiu as suas línguas, né? Então foi isso que Deus fez. Aí lá em Daniel, como o Ademir citou algo parecido, pode ver que lá em Daniel, estou olhando a hora, está voando a hora, meu Deus do céu. Lá em Daniel nós sabemos também sobre a questão da estátua, tudo aquilo ali que foi quebrado, os pés, os braços, depois a cabeça e tal. Só resumir rapidinho. E hoje, para resumir essa parte aqui, pode resumir, aí a cabeça daquela estátua lá, né, daquele rei lá, Nabu. Isso. Aí depois foi mineraçada, né? Fala da palavra lá, né? Foi destruída a cabeça lá, e hoje nós estamos como se estivesse nos pés da questão do anticristo, desse governador, que no final de tudo, o arrebatamento da igreja, aí vai ser destruído por completo. Estou correndo aqui, meus irmãos, porque eu estou vendo que a hora não vai dar tempo. Então, para continuar, para nós dar uma continuidade só aqui, ó. Então esse Nimrod, como já falei, ele foi, segundo eu estudando, ele foi o primeiro anticristo. O primeiro anticristo foi ele. Só que João, ele fala de vários anticristos. E para nós concluir essa parte, e agora vai ser o último, que é mais poderoso do que todos, que é esse que vai governar o Brasil nesse sistema depois do arrebatamento da igreja. Então esse vai ser o último que vai ser destruído, vai se acabar e pronto, é isso que vai acontecer no final. E aí esse sistema, esse tal desse Nimrod, né? E aí nessa época começou a entrar a idolatria, começa em Babel. Esse Nimrod se faz um Deus, a esposa dele se faz uma Deus, o filho se faz um Deus, e tudo isso se surge o engano, a corrupção, injustiça, mentira, idolatria. Então começa tudo isso que chegou até nós hoje como atual
lição de hoje, essa revista de hoje, a revista de hoje sobre esse assunto. Comentar alguma coisa rápida, que eu estou correndo aqui, falta 15 minutos, mas quiser comentar alguma coisa rápida, pode... Projeto de Deus aí em Babel, né? Porque Deus, quando saiu lá do começo, lá, quando Adão pecou, saiu, e eles queriam estar todos juntos no mesmo lugar ali, quando chegou. Na verdade, ele era bisneto de Noé, né? Isso. Bisneto de Noé. Isso. E depois de filho de Cã. Ele vem da linhagem de Cã. De Cã, isso. Se for entrar nesse assunto aí, meu Deus do céu, eu estava analisando, estudando. Por causa disso, por causa da promessa deles, que chega até nós, que nós estamos no Brasil. Nós só estamos no Brasil por causa do Babel, Babilônia, aí ele pode resumir, né? Porque Babel, Babilônia e o Brasil. Como eu sempre digo, E o mundo todo. Espírito de Babilônia. Os índios que estão no Brasil, já veio aquela época, não é da agora. Não tem história de quando o índio veio para o Brasil e espalhou por essas terras. Porque tem índio lá que mora lá no Japão, hoje, todo lado tem índio, mas o índio é outra nação, é outro negócio. Porque os brasileiros não são índios, eles colocaram o nome de índio porque estava indo para a Índia. Por isso que chegou, viu? Povos O pessoal ali nativo, nativos. era nativo, então ele veio de Babel. Vem. Não, Deus falou pro mundo. Falou. Era por toda a terra. Eles queriam, na verdade, eles queriam ficar todo mundo ali, ó. Exatamente. Torre de Babel, naquela ocasião, mas Deus criou as línguas e espalhou eles. Qual que é Porque a a hora era pergunta para... do mundo? A pergunta do mundo, quando você fala isso, eles vão falar, mas como que já ia espalhar e já ia conseguir chegar no Brasil tão longe que é? E aqui no Brasil não tinha condição. É porque lá na Bíblia está dizendo assim que Deus só faz assim dela, o pessoal lá. Deus sabe como faz as coisas. Porque ele levou Filipe lá para o deserto. Translator, na verdade. E o livro que João, o último discípulo de Jesus, o último apóstolo, né? Levou para a ilha de Patmos e revelou o Apocalipse. Essa questão aqui. Aí então, ele só saiu porque... Deixa eu fazer um adendo aqui, ó. A Ellen chegou com um comentário lá da Deixa eu achar um negócio aqui que eu quero mostrar um negócio para vocês, aí não posso esquecer também. E falando sobre os indígenas. Eu vou entrar aqui só para mostrar, deixar um jeito aqui, mostrar um negócio para vocês. De lá evangelizar, por exemplo, os indígenas. E a Ellen, ela falou, nossa, mas nunca a cabeça de não respondeu uma questão dessa. Eu falei, filha, é simples, é só pensar na Torre de Babel. Isso. Se pensou na Torre de Babel, você vai pensar o quê? Foram espalhados, não existe, após o pecado adâmico, não existe nenhuma nação pura. Diz, o índio vive na floresta, tadinho, que bonitinho. Eles cometem pecados terríveis. Eles comem pessoas. Eles o estupro, para eles é normal. Então, para eles, entendeu? Então, assim, eu falei para ela, eles são selvagens. Então, eu falei para ela, assim, então eles precisam conhecer Jesus. Assim, verdade. Todos precisam. E depois da dor não existe ninguém puro. Não existe, só Jesus que veio até, você não tem puro. Eu falei para a resposta é essa. Mas aqui na palavra, eles vão sentar, vamos lá. Você acha que o professor de história que está totalmente ligado nas ideias, vai ficar discutindo. Ele não vai verdade. Tá. Verdade. É para todos, não é para todos, na verdade. É para os escolhidos. Quem vai entender. Muitos são chamados, poucos escolhidos, né? A Assembleia de Deus Ministério Mas Deus tem salvação para todos. tem cientista que é a Assembleia de Deus. Tem cientista, tem ateu, tem satanista, tem tudo. E continuando o que agora passou, eu preciso recapitular rapidamente aqui. Eu tenho um assunto muito importante que eu quero passar para vocês aí na hora ali. Vou falar do segundo tópico aqui. Sim, que são os que estão falando sobre até o design inteligente, né? Isso, tem tudo aí, tem tanta coisa que você não imagina. Coisa maravilhosa, né? A parte do design inteligente, graças a Deus tem sido. Tem coisas que nós podemos usar tranquilamente, né? Agora não podemos usar, que aquilo vai nos afastar em vez do Espírito Santo agir em nossas vidas, um sistema agir ou um espírito de Babilônia. Sim, rapidamente aqui, eu vou concluir, estou vendo aqui, tem poucos minutos, e eu tenho um assunto muito importante aí que eu não sei se vocês estão cientes, né? Pode ser que alguns estejam, outros não, né? Não sei, né? Não quero deixar de passar. Eu fiquei sabendo semana passada. E tem tudo a ver com a lição de hoje, com o assunto. Sim, rapidamente aqui, para nós o segundo tópico, eu vou fazer um comentário rapidamente aqui e para o terceiro tópico. E o segundo tópico fala sobre o espírito da Babilônia. O espírito da Babilônia, que, só recapitulando, né? Que é um sistema religioso. O segundo tópico fala diretamente do espírito da Babilônia. O primeiro subtópico fala no sistema religioso.
o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Está lá em Apocalipse, referência a Apocalipse 17 mesmo. Nesse sentido, o culto aos ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. E outro pato aqui que eu vou rapidamente, e tem uma palavrinha que fala aqui sobre a questão de momento espiritual. Fala ecumenismo doutrinário, provoca a erosão. A erosão quer dizer desgaste, né, efetuado pelas águas da corrente, né, da fé bíblica. Então, desgaste da fé bíblica, deixa claro, né? E esse nome é ecumenismo doutrinário. E a outra parte que fala é relativismo, rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. Então essa parte, esse outro nomezinho aqui. E o sincretismo mistura o sagrado e o profano. Essa questão dessa. E quando fala do sincretismo, mistura o sagrado com o profano, é o que nós se vê hoje, né? Pessoas fazendo muita coisa e misturando tudo. Até dentro de muitas igrejas nós se vê. Não vou entrar nesse assunto, não dá tempo. Ecumenismo. Aceita todas as religiões. Não, isso aí provoca a questão de um desgaste na fé cristã. O que acontece no... Mas o ecumenismo é isso mesmo, né? O ecumênico você pode ter católico, evangélico, espírita, etc. Não, encaixa essa parte, como a irmã está falando. É isso que significa. E também o que deixa mais claro sobre o que a irmã falou da mistura, né? O que deixa mais claro é a palavra sincretismo, que é mistura o sagrado e o profano. Está lá em 2 Coríntios 6, 12, ou 6, 16, 17. E assim tudo passa a ser permitido. Tem tudo a ver com essa palavra, como a irmã Cristina falou. Então tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída para Timóteo. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. Então vai o espírito da Babilônia, exerce forte influência na política, na cultura, pautas progressistas também, pautas progressistas também, inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como também apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e a da prostituição. Tem referência aqui que eu não vou falar, que não dá tempo. Logo, praticamente endológico, antigamitiza como fundamentalista quem ousa desconcordar. É o que eu estou vendo hoje, claro, está vendo hoje, que está indo para isso, para nós não poder desconcordar de nada, desconcordar dessas pautas. Então a censura, como eu estou vendo hoje, contra quem defende os valores bíblicos, a grande mídia, as artes, literatura e educação promove doutrinamente contrário à fé cristã e também coagida pelo politicamente correto. A sociedade assimila e defende a nova cultura. Nesse contexto, cristãos são perseguidos e julgados. E eu quero falar rapidamente aqui, eu estou correndo para não passar do horário, eu não posso deixar de passar isso para vocês, como fala essa questão da grande mídia, do sistema. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês, que eu quero ir para a conclusão. Alguém de vocês já viu falar sobre inteligência artificial? Sim. Deus pode trabalhar por meio da inteligência artificial. O teólogo usa o chat GPT. Não é o questão do homossexualismo, né? 3 letrinhas, né? É o chat GPT, na verdade, eu falei errado, né? GPT. Já começa pelo PT, né? Já sabe, né? Partido das Trevas. O teólogo usa esse chat em sermão. O que aconteceu por esses dias aí, talvez vocês não ficaram sabendo, coisa terrível, mais de 300 fiéis se reuniram na igreja, lá numa cidade lá na Alemanha, na última sexta-feira, foi dia 9 desse mês mesmo, estava ansiosos para ouvir uma pregação no templo luterano, que está vazio, não tem mais culto lá, entendeu? A maioria dos jovens, de todos, entraram para bruxaria, paganismo,
Isso, para todos os lugares. Eles não querem saber mais de igreja cristã, mais o templo luterano está servindo só para poder tirar foto e coisas assim. E muita coisa tem aí, vou pesquisar. Então o que acontece nesse local, aconteceu, eles estavam ansiosos para ouvir uma pregação no templo luterano, no púlpito, porém não estava nenhum teólogo famoso ou digno de arrebatar multidões. Eles viram pessoas digitais criadas por inteligência artificial, falando um sermão escrito pelo chat GPT, robô da moda capaz de criar conteúdo a pessoas por trás do culto em que a fé e tecnologia deram as mãos. É um teólogo, psicólogo, religioso da Universidade de Viena, Jonas Simmelein, eu acho que é isso que falou, questão da atítica, esse negocinho que vocês veem aqui, ó. Esse símbolozinho aqui eu vou mostrar depois aqui, rapidamente aqui, que foi embora aqui, deixa eu ver. Então o que acontece? O sermão, esse objeto do sermão sempre foi Deus, não há inteligência artificial. Essa é apenas uma das muitas ferramentas usadas na adoração, nessa questão desse inteligência artificial. Então essas pessoas digitais chamadas, olha só para você ver como é interessante. Quantos, eu não estou nada contra quem fez, quem não fez, eu nunca fiz, nunca achei interessante, né? Começou aqueles avatar, mudar a foto do perfil e tal, né? Não é isso? Pode ver que eles, com um ditado que fala, eles não ponto sem nó, né? Então começaram muito tempo aí preparando as pessoas. O avatarzinho, né? A fotinha da gente lá e tal, né? Perfil lá, engraçadinho, bonitinho, né? Então, né? Aí o que acontece agora? Foram para usar uma pessoa como se fosse real, essa inteligência artificial. As pessoas digitais, chamadas de avatares, foram projetadas em uma tela acima do altar. Essa era a visão dos fiéis que participaram da experiência religiosa que durou 40 minutos. Então, 40 minutos, um avatar, uma pessoa que não existe, um robô ou algo feito ali pelo sistema, entendeu? Para poder dar início ao culto, com a oração, o hino da harpa, a pregação, a bênção apostólica e por aí, Então, tudo isso aí, entendeu? Então, apenas isso que está já acontecendo. O que acontece isso aí? O que acontece hoje? Acontece. Então, por isso que eu quero dar um conselho para vocês e um conselho para mim mesmo. Eu sempre coloquei em prática, aprendi com os mais velhos. Nós nunca podemos trocar a nossa Bíblia. Tudo bem, tem local, né, pode usar, não é pecado nós ter a Bíblia online, ter um PDF, não é pecado. Mas aqui nós temos, irmão, a nossa Bíblia para nosso sermão, que nós não faça igual seguir o segmento dos avatares agora, essa pessoa virtual, né? E a lição também da gente, e coisa que nós não podemos comprar, nós podemos pegar em PDF, livro, o que nós quiser. Agora nós não podemos cair e aconselhar o jovem para não cair nesse tipo de você vê uma multidão. Não fala, esse telão aqui, ó, uma pessoa aqui, um pastor, é como se fosse real, como tivesse mostrando um telão aqui que filmasse nós aqui, tivesse mostrando, mas na verdade não é dessa maneira. Essas pessoas que estão dando um sermão, pregando, cantando e tal, isso, aquilo, orando, não existe. Os avatares que estão, e isso aí, e pode ter certeza que isso aí já tem pessoas no Brasil já também usando essa inteligência artificial, ficar mais fácil de preparar o sermão. O próprio sistema prepara o sermão. Eu não vou falar muito que não dá tempo, mas eu vou postar no grupo para vocês verem. Eu tenho o conteúdo completo aqui, entendeu? Completo aqui eu tenho, mas não dá tempo mais. Então eu queria só falar isso aí para vocês que vê o que está acontecendo hoje. E tudo isso é o quê? Espírito de Babilônia. É o anticristo. Tudo isso aí. Então, eu queria falar só isso aqui, deixa eu ver aqui. A igreja lotou. Imagina mais de 300 pessoas numa igreja. Pessoas que não iam mais na igreja. Era paganismo, era bruxaria, o jovem não ia. Mas para ver o avatar lá pregando, ensinando, novidade, coisa maravilhosa para eles, né? Entendeu? Então, quem essa pessoa vai aconselhar essa pessoa? Que Espírito de Deus está ali? Exatamente. É o espírito do anticristo, é diabólico. Não tem espiritual nessa história. Não tem espiritual, não tem. E, deixa eu ver rapidamente aqui, eu acho que era só isso que eu ia falar, tem muita coisa aqui. Venha, dê um abraço ao seu irmão. É isso, vai lá.
Então era esse detalhe que eu queria mostrar para vocês. Então, como vocês vê esse negocinho lá, cadê aqui, rapidamente aqui. Pastor não pode falar assim, né? Eu amo vocês. E pronto, isso aí para poder concluir essa parte aqui que já. Então o que acontece? Infelizmente, rebolizada no nosso meio, o sangue de Jesus tem poder, limpa toda essa mentira. E se for analisar, o robô são feitos, né, de peças e tal, não tem nada a ver espiritualidade, né? E aí a questão é essa aqui, segundo alguns estudiosos, né, escatologia bíblica, né, a ressurreição do anticristo será um robô, né? Segundo eles, né, da inteligência artificial, né? Então já começou a caminhar, né? Primeiro semana passada, né? Então isso aí tudo é na última etapa da grande tribulação, né? Ou seja, os últimos 3 anos e meio, né? Então segundo a questão de esses pregadores não estão a serviço do reino de Deus, né? Isso aí pode ter certeza. Rebolizaram a Bíblia, só podia ser na Alemanha mesmo, né? Na Alemanha que muitos começam lá. Então infelizmente não estão estudando mais a Bíblia, preferem isso do que orar, jejuar e estar em comunhão com o Senhor. Coisa anticristo, está lá em Romano, eu ia pedir para ler. Se você for observar lá em Romano 12:1 fala que a questão do culto racional, né? Racional, não somos irracional, não somos robô, não somos animais, né? Na verdade, segundo Timóteo fala também, não vai dar tempo de falar, então é essa a questão. A multidão lotou a igreja cristã para receber oração e pregação da inteligência artificial, são os avatares. Irmão, não briga comigo se eu passar 5 minutos não, né? Só para concluir aqui rapidinho, né? Eu não precisava deixar de passar isso para vocês, fiz um resumo, tem até alguma referência bíblica para ler, mas eu não vou ler, que não dá tempo, ia ler uns versículos. E só para concluir aqui rapidamente, o terceiro tópico, corri aqui igual um... Bom, do terceiro tópico, o segundo tópico, como já falei, grifei alguns locais aqui, né? Fala sobre um sistema econômico, que é a exploração da luxúria, né? E da liceosidade do espírito da Babilônia, capítulo 18, 3, ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro, poder, as pessoas motivadas a levar vantagem financeira, ilícita, imoral, em prejuízo do próximo, e também a sociedade extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Então essa parte aqui, só o finalzinho aqui do top 2 que fala, né? Os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão impotente. Então é isso que nós vemos, está lá em Tiago e tal, não dá tempo, só recapitular aqui o top 3 e nós já encerra já. O top 3 fala a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Então, o subtópico 1 fala não negociar a ortodoxa bíblica. A palavra ortodoxa vem do grego e tal, vai por aí, significa correto, dá a impressão doxa, do verbo, não estou só pulando aqui, né? Sentido de crer. A junção dos termos traz a ideia de crença correta, que é o ortodoxia, né? Cadê? Isso, correto aqui. Isso em toda a Bíblia Sagrada, como a suprema, inquestionável arbítrio em matéria da fé e prática. E outra parte aqui do segundo tópico, o segundo subtópico fala formar o caráter de Cristo. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. E nesse aspecto torna necessário enfatizar que é o fruto do Espírito que desenvolve o caráter dos salvos, como Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece uma árvore. Então, pulando um pouquinho mais aqui do subtópico, portanto a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crente espiritualmente maduro, capaz de resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário global. E indo para o subtop 3, fala aguardar a volta de Jesus, dispensação da graça, termina com o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. E acerca dos 5 sinais que procedem à volta de Cristo, destacamos a apostasia, a inversão
de valores, perseguição, guerra, fome, peste e terremoto. E mais para frente um pouquinho, diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido, mas esperar o Senhor em oração e vigilância. E também mais para frente, ainda enriquece do salvo enquanto aguarda a bendita esperança. Glória a Deus. A renúncia, a impiedade, as paixões mundanas e a viver neste presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade. Então nós encerramos aqui, encerra essa parte aqui. Essa parte eu creio que era só isso. Só falar rapidamente, algo rapidamente aqui, já encerro. Então nós temos três inimigos, a carne, o diabo e o mundo, rapidamente, irmãos. O diabo infiltra pessoas no meio do povo, no meio do povo de Deus, falsos mestres, hereges, para enganar. O diabo, seu nome é Satanás, que é o nosso adversário. O diabo é acusador, né? 1 Pedro 5,8, o diabo quer dizer acusador e Satanás é o nosso adversário. O mundo tem dois significados. Lá em Hebreus 11,3, lá tem que ler, Salmo também, o mundo físico e até espiritual, no sentido dos anjos. Esse mundo é de Deus. Então, outro mundo que vai ser mundo que vamos falar todo esse trimestre. E para concluir, esse mundo é um sistema organizado e governado pelo diabo. Jesus chamou o diabo príncipe desse mundo. Então só isso aqui, não vai dar para mim falar mais nada, né? Então deu para entender mais ou menos, né? Corri aí, deu para nós trazer algo interessante para nós. Então, só isso mesmo, não dá tempo de falar mais, né? Então tem muita coisa a falar, mas eu creio que eu resumi bem, né? Somente vocês estão sem revista, né? Consegui citar um ponto de todos os tópicos, né? Todos os tópicos. Só a conclusão. Conclusão fala rapidinho. Conclusão, vivemos em um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural, religioso em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessa ideologia aponta para a iluminante volta de Cristo. Então, nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Então, aqui é a conclusão da nossa lição. Não dá para falar mais, né? Mas eu creio que eu consegui, né, ir nos pontos prioridade, né? Prioridade. Só isso mesmo. Então vamos, né? Vamos aqui, né? Acho que é só isso mesmo. Estou um pouquinho meio fora do ambiente, né? Estou no mundo no mundo espiritual, pensando tanta coisa que vem sobre esse ensino, né? Que vai ter muita coisa para os professores falar, né? Então vamos, acho que é só isso mesmo, né? Esqueci alguma coisa? Me lembra aí? Não, né? Não, textuário, né? Então só o textuário mesmo, né? Então vamos ler o textuário. Vamos começar. Hoje tem as crianças ali, né? Então vamos ouvir aí a nossa criança, o textuário, né? E vamos já. Lição 1. Memorizando. Saí aqui do online, que eu entrei aqui só para... Amém. Amém.